Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver os graus dos adjetivos e a formação dos advérbios. Nós vamos ver o que são os graus de intensidade do adjetivo, o comparativo e o superlativo. E vamos ver também como se constrói os advérbios em latim. Então vamos lá, começando com o comparativo e o superlativo. Os graus dos adjetivos. O adjetivo qualificativo, em latim, pode ter diferentes graus de intensidade, da mesma maneira que acontece em português. Por exemplo, partindo do adjetivo bom, nós podemos formar em português as seguintes expressões: melhor do que e o melhor. A primeira indicando uma comparação e a segunda significando superlativo. Em latim também existe esse tipo de construção. Há diferentes maneiras de modificar o grau de um adjetivo em latim. Pode ser através do uso de um advérbio, como parum, que é pouco em português, minus, que é menos, satis, que é bastante, magis, que é mais, valde, que é muito, maxime, que é muitíssimo, ad modum, que é grandemente, e também nimis, que é demais. Pode ser também através do uso de prefixos, como per e prae. A palavra praeclarum, por exemplo, quer dizer ilustríssimo, e per utilis quer dizer utilíssimo. Esses são exemplos de superlativos. Além disso, podemos modificar o grau de um adjetivo através do uso de terminações, seja ior e ius para os comparativos e issimos, issima, issimum para os superlativos. Vejamos então, com mais detalhes, essa última maneira de modificar os graus dos adjetivos. O comparativo. Como o próprio nome sugere, o comparativo é usado para comparar dois ou mais termos. Morfologicamente, o comparativo é formado da seguinte maneira. Primeiro, toma-se a raiz do adjetivo em questão. Essa raiz é obtida retirando a desinência do genitivo singular. A raiz de pulcher, pulcri, é pulcre, pois é o que sobra quando retiramos o i do genitivo singular. Então, tendo a raiz do adjetivo, nós somamos a ela a terminação ior, se o adjetivo é masculino ou feminino, ou a terminação ius, caso o adjetivo seja neutro. Em todas as situações, o genitivo singular dos comparativos terminará sempre em iores. Vejamos alguns exemplos. Altus, alta, altum, que é alto em português, tem como raiz alt, e seu comparativo, no nominativo masculino e feminino, singular, fica altior, e no neutro fica altius. Para as duas formas, o genitivo singular é altiores. Pulcher, pulcra, pulcrum, que é belo em português, tem como raiz pulcre, e seu comparativo no nominativo masculino e feminino singular fica pulcrior, e no neutro fica pulcrius. Para as duas formas, o genitivo singular é pulcriores. Depois, crudelis, crudele, que é cruel em português, tem como raiz crudel. E seu comparativo no nominativo masculino e feminino singular fica crudelior. E no neutro fica crudelius. Para as duas formas, o genitivo singular é crudeliores. Depois, audax, no nominativo, e audax no genitivo, porque esse é um adjetivo que só tem uma forma para os três gêneros, tem como raiz audac, Esse adjetivo audax significa audaz em português. E seu comparativo no nominativo masculino e feminino singular fica audacior. E no neutro fica audacius. Para as duas formas, o genitivo singular é audaciores. Esse tipo de adjetivo comparativo se declina como substantivos imparissílabos da terceira declinação e são diferentes dos adjetivos de segunda classe, porque tem o ablativo singular em e, o genitivo plural em e o nominativo, o acusativo e o vocativo plurais neutros em a. Vejamos um quadro com a declinação completa de altior, altius, que é o comparativo de altus, alta, altum, para que tudo isso fique mais claro. No singular, no nominativo, nós temos no masculino altior, no feminino altior também, e no neutro nós temos altius. Depois, no genitivo masculino, altiores, no feminino, altiores também, e no neutro, altiores. No acusativo masculino, altiorem, no feminino, altiorem, e na forma neutra, altius.
No caso dativo masculino, altiori, no feminino, altiori, e no neutro, altiori. No ablativo masculino, altiore, no feminino, altiore, e no neutro, altiore também. Já na forma vocativa masculina, altior, no feminino, altior, e no neutro, altius. No plural, no nominativo, masculino, altiores, no feminino, altiores, no neutro, altiora. No genitivo masculino, altiorum, no feminino, altiorum, e no neutro, altiorum. No acusativo masculino, altiores, no feminino, altiores, no neutro, altiora. No caso dativo masculino, altioribus, no feminino, altioribus, e no neutro, altioribus também. No ablativo vai ser igual, no masculino, altioribus, no feminino, altioribus, no neutro, altioribus. E no vocativo masculino, altiores, no feminino, altiores também, e no neutro, plural, altiora. Vejamos agora como fica a declinação da forma fortior, fortius, que é o comparativo de fortis, né? Ou seja, que é forte em português, né? No singular, no nominativo masculino, fortior, no feminino, fortior, e no neutro, fortius. No genitivo masculino, fortiores, no feminino, fortiores, e no neutro, fortiores. No acusativo masculino, fortiorem, e no feminino, fortiorem. No neutro, fortius. No dativo masculino, fortiori, no feminino, fortiori, e no neutro, fortiori também. No ablativo masculino, fortiore, no feminino, fortiore, e no neutro, fortiore também. No vocativo masculino, fortior, e no feminino, fortior, é igual ao masculino. Já no neutro, nós temos fortius. Já no plural, nós temos o nominativo masculino, fortiores, no feminino, fortiores, e no neutro, fortiora. No genitivo masculino, fortiorum, no feminino, fortiorum, e no neutro, fortiorum. No acusativo masculino, fortiores, e no feminino, fortiores. Já no neutro, nós temos fortiora. No caso dativo masculino, fortioribus, no feminino, fortioribus, e no neutro, fortioribus também. O ablativo vai ser igual ao dativo, plural, né? No masculino, fortioribus, no feminino, fortioribus, e no neutro, fortioribus também. Já o vocativo, masculino, plural, nós temos fortiores, no feminino, fortiores, e no neutro, fortiora. Para que tudo isso fique claro, vamos ver como devemos traduzir essas formas dentro de uma frase. Mas antes de vermos os exemplos, é preciso saber que os comparativos, que têm como marca as terminações ior para o masculino e o feminino e ios para o neutro, podem ser usados em comparações onde um dos termos tem algo a mais do que o outro elemento. Desse modo, o comparativo concordará com o primeiro termo da comparação e será traduzido em português adicionando-se o advérbio mais, né, ao adjetivo em questão. Em geral, o comparativo é seguido de um segundo termo da comparação, expresso com um quam e o caso do primeiro termo, ou, quando ele se encontra no nominativo ou no acusativo, com o ablativo sem preposição. Assim, temos duas possibilidades de construção. Primeiro, Marcus audacior erat quam Lucius. E também, Marcus audacior erat Lucio. As duas frases são traduzidas da mesma maneira. Marco era mais audaz do que Lúcio, sendo que audacior é o comparativo de audax. Marcus é o primeiro termo da comparação e quam Lucius, ou somente Lucio, é o segundo termo da comparação. Além disso, os comparativos podem ser modificados por advérbios de quantidade, que, geralmente, têm como marca a terminação o, como em paulo, multo, tanto, quanto e aliquanto, que significam, respectivamente, pouco, muito, tanto, quanto e bastante. Vejamos dois exemplos em que esse tipo de construção aparece. Paulo maiora canamus, que é um verso das bucólicas do Vigílio. Cantemos temas um pouco mais elevados. Iter multo facilius et expeditius.
né? Que é uma frase do César que tem nas guerras gaulesas, que significa um caminho muito mais fácil e desimpedido. Bem, no que diz respeito ao adjetivo comparativo, o que vimos já é suficiente. Vejamos agora o superlativo. O superlativo é a forma que exprime o grau máximo de intensidade de um adjetivo e é formado somando-se as terminações íssimos, íssima, íssimum, à raiz da palavra, né? Já dissemos antes como obter essa raiz. Toma-se o genitivo singular da palavra e retira-se a desinência is, né? O que sobra é a raiz. O resultado disso são formas análogas às formas dos adjetivos de primeira classe. Por isso, os superlativos se declinam como os adjetivos do primeiro grupo, tá? Então, vejamos alguns exemplos. O adjetivo altus, alta, altum, né, que é alto, alta, alto em português, tem a raiz alt. O seu superlativo no masculino fica altíssimos, né? No feminino, altíssima e no neutro, altissimum. O adjetivo crudelis, crudele, né, que é cruel em português, tem a raiz crudel, né? O seu superlativo fica crudelissimus no masculino, no feminino crudelissima e no neutro crudelissimum. Depois, o adjetivo audax, audax, né, que é audaz em português, tem a raiz audac. O seu superlativo fica audacissimus no masculino, audaquissima no feminino e audacissimum no neutro. Junto com as terminações issimos, issima, issimum, são frequentes as terminações issumus, issuma, issumum, especialmente naqueles autores que gostavam de usar formas arcaicas. Por exemplo, verissumus, crudelissumus e etc. Mas há também algumas formas particulares de superlativos. Primeiro, vejamos os adjetivos terminados em er. Os adjetivos, tanto de primeira quanto de segunda classe, que tem a terminação er no nominativo singular, apresentam um superlativo com as desinências érrimos, érrima, érrimum, ao invés de íssimos, íssima, íssimo. Por exemplo, o superlativo de pulcher, pulcra, pulcrum, que é belo em português, fica pulcherrimus, pulcherrima e pulcherrimum. E o superlativo de pauper, pauperis, né, que é pobre em português, fica paupérrimus, paupérrima, paupérrimum. Outros adjetivos que têm formas particulares são aqueles terminados em ilis, tá, no masculino e no feminino, e em ile no neutro, que são de segunda classe. Esses adjetivos apresentam geralmente o superlativo com as terminações ilimus, ilima, ilimum. Por exemplo, o superlativo de facilis. Facilis, facile, que é fácil em português, né? Fica facilimus, facilima, facilimum. E o superlativo de similis, simile, que é parecido em português, fica similimus, similima, similimum. O superlativo de humilis, humile, que é humilde em português, fica humilimus, humilima, humilimum. E o superlativo de gracilis, gracile, que é gracioso em português, fica gracilimus, gracilima, gracilimum. Mas como ficará a tradução dessas formas? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o superlativo pode ser usado para exprimir o grau máximo de intensidade, sem que seja estabelecida uma comparação. Esse é o chamado superlativo absoluto. Um exemplo disso nós encontramos na frase Homerus poeta clarissimus est, né? Que em português fica Homero é um poeta famosíssimo, ou o poeta Homero é famosíssimo. Entretanto, o superlativo pode ser usado também para exprimir o grau máximo de intensidade em relação a um conjunto com o qual é possível estabelecer uma comparação. Esse é o chamado superlativo relativo. Vejamos um exemplo disso. Homerus clarissimus est, poetarum, ou seja, Homero é o mais famoso dos poetas, né? Vejamos agora algumas particularidades dos comparativos e dos superlativos. Existem algumas particularidades na formação de alguns comparativos e superlativos. Em primeiro lugar, os adjetivos que terminam em dicos, ficus e volos, como malédicos, né, que é maledicente, benéficos, que é benéfico, e benévolos, que é benévolo, e honoríficos, que é honorífico, são compostos por um advérbio e pela raiz dos verbos dico, facio e volo.
formam os seus comparativos com as terminações entior para o masculino e o feminino e entius para o neutro. E os superlativos com as terminações entissimos, entíssima, entissimum. Por exemplo, benevolus, benevola, benevolum tem o comparativo na forma benevolentior, né? E no neutro, benevolentius. E o superlativo, benevolentissimus, benevolentissima, benevolentissimum. Da mesma maneira, se apresentam outros adjetivos compostos a partir de raízes verbais, como próvidus, próvida, próvidum, que é prudente, né? Do qual o comparativo é providentior e o superlativo é providentissimus. Temos também egenos, egena, egenum, que é pobre, né? Do qual o comparativo é egentior e o superlativo é egentissimus. Temos ainda validus, né? Que é forte, do qual o comparativo é valentior e o superlativo é valentissimus. Validus, porém, admitia também as formas validior e validissimus. Outra particularidade diz respeito aos adjetivos de primeira classe, que terminam em eus, ius e us, no nominativo masculino singular. Esses adjetivos aparecem, de preferência, em construções perifrásticas, para formar os intensivos, antepondo o advérbio magis, ou seja, mais, né? E maxime, ou seja, sobretudo, ao adjetivo em questão. Isso acontecia para evitar o encontro de três vogais, que era desagradável aos ouvidos dos antigos romanos. Por exemplo, o comparativo de idôneos fica mages idôneos e o superlativo fica maxime idôneos. O comparativo de dúbios fica magis dúbios e o superlativo fica maxime dúbios. O comparativo de extrenuos fica magis extrenuos e o superlativo fica maxime extrenuos. O adjetivo magnus, magna, magnum, isto é, grande, né, em português, apresenta um comparativo e um superlativo formados a partir de uma raiz diferente daquela usada na declinação. O seu comparativo é maior, maius, e o seu superlativo é maximus, maxima, maximum. O masculino plural maiores, maiorum, é frequentemente usado como um substantivo para indicar os antepassados ou os parentes mais velhos. O termo mos maiorum, por exemplo, era usado para indicar o costume dos antepassados, ou seja, a tradição. Há ainda alguns adjetivos que eram muito usados em latim e que não formam o comparativo e o superlativo, simplesmente juntando-se as desinências ior e ius, e íssimos, íssima, íssimo, a raiz da palavra. Para formar o comparativo e o superlativo desses adjetivos, são usadas formas que derivam de raízes diferentes. São eles bonus, bona, bonum, do qual o comparativo é melior, melius, e o superlativo é optimus, optima, optimum. Outro adjetivo cuja raiz é diferente é malus, mala, malum, do qual o comparativo é peior, peius, e o superlativo é péssimus, péssima, péssimum. Temos ainda parus, parua, parum, do qual o comparativo é minor, minus, e o superlativo é minimus, mínima, minimum. E temos também multus, multa, multum, do qual o comparativo é plus, com o genitivo pluris, e o superlativo é plurimus, plurima, plurimum. Vocês certamente notaram que quase todas essas formas passaram para o português, e é fácil traduzi-las, né? Bom, melhor, ótimo. Mal, pior, péssimo. Parvo, isto é, pequeno, menor, mínimo, né? Só o comparativo e o superlativo de multus não são tão usados na nossa língua, embora as palavras plus e plurimo não nos soem estranhas. Há ainda outros adjetivos que têm comparativos e superlativos formados de maneira irregular, entre aspas, né? Quer dizer, cujos comparativos e superlativos não são formados a partir da mesma raiz do adjetivo. Algumas vezes será necessário usar formas perifrásticas ou formas derivadas de sinônimos para exprimir os intensivos. Vejam só alguns exemplos. Iuenes, né, que é jovem, tem como comparativo junior, mais jovem, ou minor nato, menor quanto à idade. E como superlativo a expressão ad modum iuenes, que é sobremodo jovem,
ou minimus nato, que é o menor quanto à idade. Temos também senex, né, que é velho em português, que tem como comparativo sênior, né, que é mais velho, ou maior nato, quer dizer, maior quanto à idade. E como superlativo, ad modum senex, né, que é sobremodo velho, ou maximus nato, o maior quanto à idade. Temos também ferus, que é feroz em português, que tem como comparativo ferocior, que vem de ferox, e como superlativo feroquissimus. E sacer, que é sagrado, que tem como comparativo sanctior, que vem de sanctus, e como superlativo sanctissimus. E vetus, que é velho em português, tem como comparativo vetustior, que vem de vetustus, e como superlativo veterrimus ou vetustissimus. Existem também alguns comparativos e superlativos que indicam posição no espaço ou no tempo que não derivam de um adjetivo de uso comum, mas de um advérbio, de uma preposição ou de um adjetivo de uso raro. Vejamos os casos mais comuns. No comparativo, nós temos inferior, né, quer dizer inferior, colocado mais abaixo. No superlativo, nós temos ínfimos ou imos, que é ínfimo ou o mais abaixo. Essas duas formas derivam de infer, inferus, né, que é abaixo, colocado abaixo. Depois, outra forma, no comparativo, superior, que quer dizer superior, né, sobre, colocado mais acima. No superlativo, nós temos supremos ou sumos, né, que é supremo, sumo, o mais alto, derivando de super, superus, que quer dizer sobre, né, colocado acima. Depois, no comparativo, nós temos a forma interior, que quer dizer interior, né, colocado mais para dentro. No superlativo, nós temos íntimos, quer dizer íntimo, colocado num lugar mais interno, derivando dessas duas formas de intus, intra, que quer dizer dentro. Depois, no comparativo, nós temos a forma exterior, que quer dizer exterior, colocado num lugar mais externo. No superlativo, nós temos extremos, que quer dizer extremo, colocado na extremidade. Essas duas formas derivam de exter, externus, que quer dizer fora, colocado fora. Outro exemplo, no comparativo nós temos anterior, que quer dizer anterior. No superlativo, não existe uma forma para o superlativo. Essa forma anterior deriva de ante, que quer dizer diante. Um outro exemplo ainda, posterior, que quer dizer posterior. E depois no superlativo nós temos postremus, que quer dizer último, né? Derivando de post, que quer dizer atrás. Os comparativos e superlativos que derivam de um adjetivo de uso raro e que desapareceu da língua são, por exemplo, deterior, deterius, que é deteriorado, menos bom, né? E deterrimus, que quer dizer o menos bom ou péssimo, né? Que vem de um deter, pouco usual. Há também potior, potius, que quer dizer preferível ou melhor, e potissimus, que quer dizer o preferível ou melhor, né? Que vem do adjetivo de uso raro potis, potes. Vejamos agora como são formados os comparativos e os superlativos dos advérbios. É possível formar também comparativos e superlativos dos advérbios a partir dos intensivos dos adjetivos. O comparativo do advérbio é igual ao nominativo ou acusativo neutro singular que termina em ius. Por exemplo, quando temos grauior, grauius, para o comparativo do adjetivo, teremos grauius como comparativo do advérbio, ou seja, mais gravemente, de modo mais grave em português. Quando temos sapientior, sapientius, para o comparativo do adjetivo, teremos sapientius como comparativo do advérbio, ou seja, mais sabiamente, de modo mais sábio em português, e assim por diante. O superlativo do advérbio é formado somando-se a terminação e ao tema do superlativo, que se obtém tirando a terminação do genitivo singular. Por exemplo, quando temos o superlativo grauíssimos, teremos o advérbio grauissime, ou seja, gravissimamente, né? Do modo mais grave em português. Quando temos o superlativo sapientissimos, teremos o advérbio sapientissime, ou seja, sapientissimamente, né? Do modo mais sábio em português. Existem também alguns advérbios que não derivam de adjetivos, como due, que quer dizer durante muito tempo,
do qual o comparativo é diutius e o superlativo é diutissime. Temos também libenter, que quer dizer voluntariamente, do qual o comparativo é libentius e o superlativo é libentissime. E também saepe, frequentemente em português, do qual o comparativo é saepius e o superlativo é saepissime. E por fim, vejamos quais são os comparativos e superlativos de alguns advérbios muito comuns em latim: bene, male, parum e multum. O comparativo de bene é melius e o superlativo é optime. O comparativo de male é peius e o superlativo é pessime. O comparativo de parum, que é pouco em português, é minus e o superlativo é minime. E o comparativo de multum pode ser tanto plus quanto magis, enquanto que o superlativo pode ser tanto plurimum quanto maxime. Para terminar esta aula, e aproveitando o gancho, vamos dar uma olhada nos advérbios em latim. Os advérbios são aquelas palavras que, de algum modo, modificam o significado de um verbo, como na frase satis diximus. Nós falamos, no pretérito perfeito, bastante. Eles podem também modificar o significado de um adjetivo, como na frase Paulo maior cantamos, Nós cantamos temas mais elevados. Ou um advérbio pode também modificar o significado de um outro advérbio, como na frase satis diu dixi, Falei bastante longamente. E pode ainda mudar o valor de todo um enunciado, como nesta frase scilicet res ipsa aspera est. Naturalmente, a situação é difícil em si mesma. Os advérbios em latim podem ser classificados com base na sua formação ou tendo em vista o seu significado. No que diz respeito à formação, existem advérbios primitivos e advérbios derivados. Os advérbios primitivos são palavras independentes, sem relação com temas nominais, pronominais ou verbais, como cras, que é amanhã, mox, que é logo, ita, que é assim, nunc, que é agora, e iam, que é já, sic, que é assim, non, que é não, e tunc, que é então. Os derivados são formados a partir de temas nominais, pronominais ou verbais, com o acréscimo de prefixos ou sufixos particulares, como acontece com o adjetivo fortis forte, do qual deriva o advérbio fortiter, que quer dizer fortemente. Muitos outros advérbios derivam de adjetivos simplesmente com o acoplamento da terminação e, para os adjetivos de primeira classe, e das terminações er e iter para os adjetivos de segunda classe. Alguns exemplos disso são strenue, que quer dizer valorosamente, que deriva de strenuus, strenua, strenum. Temos também libere, que quer dizer livremente, que deriva de liber, libera, liberum. E ainda, sapienter, que quer dizer sabiamente, que deriva de sapiens, sapientes. E temos também grauiter, que quer dizer gravemente, que deriva de grauis, graue. Existem alguns advérbios que conservam a forma do nominativo acusativo neutro singular do adjetivo. Exemplos disso são multum, que quer dizer muito em português, que deriva de multus, multa, multum, e dulce, que quer dizer docemente, que deriva de dulcis, dulce. Talvez o advérbio saepe, frequentemente, em português, também derive de um antigo nominativo neutro. Alguns advérbios derivam de substantivos e adjetivos cristalizados num determinado caso, como acontece com coram, que quer dizer em presença, alias, que quer dizer outra vez, e foras, que quer dizer fora, que na origem eram acusativos. São encontrados também advérbios que têm a terminação im, que é uma desinência antiga de acusativo singular, como partim, que quer dizer em parte, passim, aqui e lá, statim, que é de repente, e paulatim, que quer dizer pouco a pouco. Outros advérbios derivam de formas de ablativo, como necessario, que quer dizer necessariamente, forte, que é por acaso, súbito, que é subitamente, sponte, que é espontaneamente, una, que é juntamente, magnopere, que é grandemente. Temos também brevi, que é em breve, e omnino, que é completamente.
Existia, num passado remoto, um caso chamado locativo, do qual sobraram algumas formas cristalizadas que acabaram se tornando advérbios de lugar ou de tempo, como heri, que é ontem, ibi, que é ali, e vesperi, que é de tarde. Há também advérbios que resultam da soma de uma preposição a um substantivo ou adjetivo, como obiam, que resulta da soma de ob mais wiam, que quer dizer ao encontro, contra, né? Cominus, que vem de cum mais manus, quer dizer de perto, e eminus, que vem de e mais manus, que quer dizer de longe. Por fim, temos alguns advérbios que derivam de expressões verbais, como videlicet, que quer dizer evidentemente, né? Que vem de videlicet, quer dizer é lícito ver. Temos também scilicet, que quer dizer naturalmente, de scire licet, que quer dizer é lícito saber. E forsitan, que é talvez em português, que vem de fors sit an, que é poderia ser assim. No que diz respeito ao significado, nós podemos dizer que existem advérbios de modo, como fortiter, fortemente, com coragem, gradatim, que é gradualmente, e fere, quase. Existem também advérbios de quantidade, como admodum, bastante, né? Nihil, nada, e quantum, quanto. Existem também advérbios de tempo, como hodie, que é hoje, né? Semper, que é sempre, nuper, que é há pouco, e quotidie, que é todos os dias. Existem também advérbios de lugar, como hic, né? Que é aqui, ubi, onde, e procul, que é longe, né? E também existem advérbios de interrogação, como cur, né? Que é por quê, quando, né? Em português, e cômodo, que é como, né? E também existem advérbios de negação, de afirmação e de dúvida, como querte, né? Que é certamente, haud, que é não, e fortasse, que é talvez. Vocês sabiam que um cantor e acadêmico finlandês traduziu alguns dos maiores sucessos de Elvis Presley para o latim? A língua oficial do Império Romano? Pois é, Juca Mon criou versões como a da canção Can't Help Falling in Love, que em latim ganhou o título de Non Adamare, Non Posso, ou Surrender, que virou Nunc Aeternitatis. Para Mon, a lenda de Elvis Presley vive para sempre. Por isso é muito importante cantar as músicas dele em latim, pois o latim é o idioma eterno. O mais interessante disso é que a iniciativa desse cantor e acadêmico mostra o quanto a Finlândia aprecia esse idioma clássico. Vocês viram que o latim, apesar de ser considerado por muitos uma língua morta, continua sendo cultivado, até mesmo em lugares onde o Império Romano não chegou, como na fria Finlândia. E vocês viram também que o latim pode ser usado para eternizar uma obra, dando a ela uma dignidade distinta. Para encerrar esta aula, quero dizer a vocês que não se assustem. Todo esse conteúdo parece enorme neste primeiro momento. Mas com o tempo, vai ficar claro que muitas das formas latinas sobreviveram na nossa língua, numa forma modificada, é claro. Essa proximidade do vocabulário e depois a intimidade que virá com o tempo facilitarão o nosso trabalho e abrirão inúmeras portas para vocês. Portanto, não desanimem. Para ajudar nesse nosso itinerário, quero recomendar a vocês o livro Não Perca o Seu Latim, de Paulo Ronay, publicado pela editora Nova Fronteira, no Rio de Janeiro, em 1980. Nele, vocês encontrarão muitas frases latinas traduzidas e comentadas. Algumas delas, inclusive, vocês já devem conhecer. Além disso, nesse livro, vocês encontrarão um resumo muito útil da gramática do latim. Recomendo também a leitura do artigo, alguns provérbios, máximas e frases feitas de origem latina, que são bastante comuns entre nós, de José Pereira da Silva, que está disponível na internet. É um pequeno artigo que traz uma lista de frases usadas hoje em dia que têm origem no latim. Então é isso. Bons estudos!